Hey there, Rainier, welcome! Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso módulo de neurologia e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o processo de transmissão sináptica, as nossas sinapses. Então, eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês para a gente começar o nosso estudo. Pessoal, a sinapse é o processo de comunicação entre os neurônios propriamente dita, e ela é contínuo com aquele processo que a gente estudou anteriormente, que é o potencial de ação. Então, é muito importante que para a gente entender a sinapse, a gente lembre dos conceitos de potencial de ação também, principalmente aqueles conceitos de despolarização e repolarização. Então, despolarização seria pegar o sódio que está do lado de fora e colocar ele do lado de dentro, para fazer o neurônio ficar mais positivo do lado de dentro e estimular ele. E depois acontece um processo que é chamado de repolarização. A gente pega o potássio que fica do lado de dentro do neurônio, coloca ele do lado de fora, para o neurônio voltar a ficar mais negativo. Depois, essas concentrações elas são reguladas novamente pela bomba de sódio e potássio, tudo bem? Mas é muito importante que a gente lembre que a sinapse é um processo contínuo com o nosso processo de potencial de ação, tá bom? Então, galera, antes da gente falar da sinapse propriamente dita, é muito importante a gente lembrar as estruturas que a gente tem no nosso neurônio. O nosso neurônio é formado por três partes principais. Os dendritos, que são as ramificações responsáveis por captar os neurotransmissores. A gente tem o corpo celular, que também é chamado de soma, ou pericárdio. O corpo celular é onde vai estar localizados os organelos do neurônio. Então, o núcleo, as mitocôndrias, os complexos de Golgi. A gente tem um conjunto de ribossomos livres, que eles são chamados de corpúsculo de Nissen. Então, todos esses organelos, eles ficam localizados aqui no nosso pericárdio, que é o corpo celular, tá bom? E um terceiro componente seria o axônio, que é todo esse prolongamento maior aqui. O axônio é por onde vai se propagar o estímulo nervoso, então é por onde vai acontecer o processo de potencial de ação. E o potencial de ação ele vai chegar aqui no finalzinho, nessas bolinhas aqui no final, elas são chamadas de botões sinápticos, e que vai acontecer as sinapses, tá bom? Então no axônio acontece todo o processo de potencial de ação, até a gente chegar no nosso terminal axônio, nos botões sinápticos, onde vai acontecer a sinapse. E a título de curiosidade, a gente tem algumas outras estruturas associadas a esse axônio. Por exemplo, a bainha de mielina. A bainha de mielina é uma camada lipoproteica, cerca de 80% de lipídios e 20% de proteínas, que ela vai revestir os nossos neurônios. E essa bainha de mielina ela serve tanto para proteger os neurônios, quanto para fazer que o nosso impulso nervoso ele se propague de maneira muito mais rápida. Por que o nosso impulso nervoso vai se propagar de maneira mais rápida quando a gente tem a bainha de mielina? Vocês estão vendo, gente, que tem alguns pontinhos aqui que não tem bainha de mielina? São chamados nó de Ranvier. Se quando a gente tem a bainha de mielina, o nosso impulso nervoso, ele não vai ter que despolarizar todo o axônio. Ele vai despolarizar só o nó de Ranvier, outro, 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 outro. Então, se a gente não tivesse a bainha de mielina, que é o caso de alguns neurônios, a gente tem que despolarizar todo o axônio. E seria despolarização contínua. Mas quando a gente tem a bainha de mielina, a gente pode fazer uma despolarização saltatória. Então, despolariza aqui, depois despolariza só aqui, depois só aqui, só aqui. Isso permite com que o nosso impulso nervoso ele aconteça de maneira muito mais rápida. E geralmente o impulso nervoso ele começa aqui no início do axônio, que é chamado de cone de implantação, que é a zona de gatilho. Bom? E galera, importante a gente lembrar também que a gente tem três tipos de neurônios, uma classificação funcional deles. A gente tem neurônios sensitivos, que também são chamados de aferentes, porque a informação ela vai chegar neles. E os neurônios motores, que também são chamados de eferentes, porque as informações elas vão sair deles. Os neurônios sensitivos eles vão captar as informações, manda lá para o nosso sistema nervoso central, o nosso sistema nervoso central vai processar ele, e o neurônio motor ele vai ser efetivo, ele vai fazer uma ação relacionada com aquilo. Então, por exemplo, se você colocar a mão em lugar quente, você vai colocar a mão e tirar ali na hora. Por quê? Porque o seu neurônio sensitivo vai sentir que aquilo está quente, o seu neurônio motor ele vai tirar a sua mão dali porque ele percebeu que aquilo está quente. Então, o neurônio sensitivo, ele vai sentir a informação, e o neurônio motor, ele vai realizar a ação. Em alguns casos, a gente tem um neurônio associativo, um interneurônio, que ele vai permitir a comunicação entre o neurônio sensorial e o neurônio motor. Então, esses são os três possíveis tipos de neurônios numa classe funcional que a gente tem. Sensoriais ou sensitivos, neurônios motores, neurônios associativos, também chamados de interneurônios, tá bom? Galera, e antes de passar por o processo de sinapse propriamente dito, é importante a gente lembrar que a gente pode ter três tipos de comunicação na sinapse. A gente pode ter uma comunicação que ela é axoaxônica, ou seja, o axônio de um neurônio vai comunicar com o axônio de outro neurônio. Ela pode ser axossomática, então ela vai conectar
o axônio com a soma, ou seja, com o corpo celular de outro neurônio, ou ela pode ser a axo dendrítica, que é o que acontece na maioria dos casos, que o axônio de um neurônio vai se publicar com os dendritos do próximo neurônio. Que é aquela questão que eu falei para vocês. O nosso axônio vai despolarizar, vai chegar aqui nos nossos botões sinápticos e vai acontecer a sinapse. Então, ela vai liberar os neurotransmissores e esses neurotransmissores vão se ligar nos dendritos do neurônio, tá bom? Então, galera, agora a gente pode passar para o processo de sinapse propriamente dito. A sinapse, ela é dividida em dois grandes grupos. A gente tem uma sinapse elétrica, que seria essa aqui, e a gente tem uma sinapse química, que seria essa um pouquinho mais elaborada. Então, a gente vai passar individualmente por cada uma das duas, tá bom? Então, em uma sinapse química, em uma sinapse elétrica, que é essa primeira que a gente está avaliando, o que que é a primeira coisa que a gente tem que pensar? A gente tem o neurônio que vem antes da sinapse, que eu vou chamar de neurônio pré-sináptico, e a gente tem um neurônio que vem depois da sinapse, que ele vai receber o estímulo, que é chamado de neurônio pós-sináptico, tá bom? Então a gente vai utilizar muito esses termos aqui, neurônio pré-sináptico e neurônio pós-sináptico, que vem antes da sinapse e que recebe estímulo, então ele vem depois da sinapse. E galera, vocês lembram que eu falei para vocês que o processo de sinapse ele é contínuo com o processo de potencial de ação? Aqui na sinapse elétrica, ele vai ser realmente contínuo mesmo. Então, ele não vai ter uma mudança, ele vai ser uma despolarização. Então, entraria canais de sódio, de sódio, de sódio, de sódio, fazendo o neurônio ficar mais positivo, mais positivo, mais positivo, mais positivo. E esse impulso nervoso iria se propagando por todo o neurônio de maneira elétrica, porque seria uma entrada de sódio, fazendo o lado de dentro ficar mais, né, positivo. Então, iria se propagando por todo o neurônio e iria pular direto para o próximo neurônio. Esse impulso elétrico, ele passar por meio das junções comunicantes que vão unir esses dois neurônios, o neurônio pré-sináptico e o neurônio pós-sináptico. Essas junções comunicantes, elas são muito referidas também com o nome em inglês, as gap junctions, tá bom? Então, as gap junctions são junções comunicantes, é o que permite a comunicação de neurônio pré-sináptico com o neurônio pós-sináptico nas nossas sinapses elétricas. Então, aqui vai ser um processo realmente bem contínuo com o nosso potencial de ação. O impulso elétrico ele vai se propagando, ele passa pela junção comunicante e ele continua se propagando no nosso neurônio pós-sináptico. Então, aqui, a gente tem um sinal elétrico, um neurônio pré-sináptico, continua como sinal elétrico quando ela passa pela junção comunicante, continua como sinal elétrico no neurônio pós-sináptico. E o que, são as vantagens da gente ter uma sinapse elétrica? Ah, peraí que deu uma travada aqui. Eu acho que eu vou ter que tirar do modo de apresentação e vir para cá. Ok. Mas o que são as vantagens de ter uma sinapse elétrica? A sinapse elétrica era uma sinapse mais rápida, porque vocês percebem que a gente tem só um sinal elétrico, então vai ser um processo de potencial de ação contínuo aqui. Na sinapse química, a gente vai ter que primeiro é um sinal elétrico, depois ela vai ser convertida num sinal químico, que seriam os neurotransmissores, que eles vão se ligar nos receptores e isso vai voltar a ser um sinal elétrico. Então a gente demora, mesmo que seja assim milissegundos, demora um tempinho para converter um sinal elétrico, depois para um sinal químico, para voltar a ser um sinal elétrico. Como que é todo um sinal elétrico, isso vai acontecer de maneira mais rápida. Ela pode ser bidirecional, ela pode ser tanto unidirecional quanto ela pode ser bidirecional, fazer todos esses caminhos aqui, geralmente ela é unidirecional. E ela permite uma contração coordenada. O que seria essa contração coordenada? Ela permite com que o nosso coração, por exemplo, ele vai bater de maneira coordenada. Isso, então, o exemplo mais claro de sinapse elétrica que a gente tem é no nosso músculo cardíaco. Por quê? Vocês não concordam comigo que se a gente tivesse que toda vez que o coração fosse bater, um neurônio pré-sináptico ia liberar os neurotransmissores, que iam ligar aos receptores dele, então depois esse ia voltar a ser um sinal elétrico, a gente ia ter que ter essa conversão sinal elétrico, depois em sinal químico, depois em sinal elétrico, ia ser um processo demorado e às vezes não tão bem coordenado assim. Então ia ter uma propensão muito maior a ter problemas cardíacos, por exemplo. Então, como esse é um processo contínuo, esse é um processo que ele permite uma comunicação bilateral, um processo que ele vai ser só um sinal elétrico se propagando, ele permite com que a gente tenha uma contração coordenada do nosso coração. Então, ele vai bater, depois vai bater, 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 e ele não vai parar de bater. E quem permite isso são as nossas sinapses elétricas. Outro exemplo também seria o nosso músculo liso do intestino. O peristaltismo é realizado por uma contração coordenada, que ele é realizada por neurônios, que eles são neurônios realizados em sinapses elétricas, tá bom? Então, essas são as três grandes vantagens da gente ter uma sinapse elétrica em algumas partes do nosso corpo. Ela é mais rápida, pode ser bidirecional e ela permite a contração coordenada, principalmente do músculo liso e do músculo cardíaco, tá bom? Deixa eu voltar à apresentação que fica melhor da gente ver. Espero que não trave o computador.
Mas, galera, as sinapses químicas, elas são sinapses mais elaboradas. Então, elas vão continuar sendo um processo contínuo com o potencial de ação, mas elas vão diferir um pouquinho do potencial de ação. Então, para isso, a gente precisa lembrar um pouquinho o que seria aquele processo de potencial de ação. Então, a gente teria sódio de fora do neurônio e potássio de dentro. Primeiro, a gente quer fazer o neurônio funcionar, a gente quer fazer ele ficar mais positivo. Então, a gente vai pegar aquele sódio que estava do lado de fora e colocando ele do lado de dentro. Esse processo ele chama despolarização. Então, a gente vai despolarizando o neurônio, despolarizando, 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 vai entrando sódio, vai entrando sódio, vai entrando sódio. E aqui no finalzinho, ao invés de entrar sódio, vai entrar cálcio. E o cálcio ele tem uma função especial. O cálcio, quando ele entra nos nossos botões sinápticos, que seriam essa partezinha aqui, eles permitem com que essas vesículas, que são essas bolinhas, que elas contêm vários neurotransmissores dentro delas, o cálcio ele vai fazer com que essa vesícula cheia de neurotransmissores ela vá se aproximando do terminal axônico. Então eles vão chegando para cá, vão chegando para cá, vão chegando para cá. Aqui, ó, essa aqui está quase chegando. E ela vai chegar aqui e essa vesícula ela vai liberar os neurotransmissores dela. Os neurotransmissores, eles vão voar, eles vão emergir nesse líquido aqui, que fica no meio da nossa fenda sináptica. A fenda sináptica é o que conecta os nossos dois neurônios, o neurônio pré-sináptico e o neurônio pós-sináptico. Eles não ficam conectados fisicamente, mas existe esse espaço aqui que é chamado de fenda sináptica, onde tem um líquido que os neurotransmissores vão nadar sobre ele. Então, o cálcio, o que que ele fez? A gente teve uma despolarização por sódio, depois uma despolarização por cálcio. O cálcio fez com que essas vesículas contendo neurotransmissores vão chegar no terminal axônico e liberar os neurotransmissores na nossa fenda sináptica. Esses neurotransmissores vão chegar nos receptores deles, e quando eles chegarem nos receptores deles, eles vão gerar algum estímulo na nossa célula pós-sináptica. Então, esse estímulo ele pode ser a permeabilidade de um íon, por exemplo. Pode ser que ela vai aumentar a permeabilidade por sódio, que é o que está dando o exemplo aqui. Então, se o neurotransmissor chegar no receptor e aumentar a permeabilidade por sódio, vai entrar sódio dentro do neurônio, ele vai ficando mais positivo, ele pode evoluir para um potencial de ação, depois para a sinapse, esse processo ele vai ser contínuo. Mas pode ser que esse estímulo ele aumente a permeabilidade, por exemplo, do íon o cloreto. Então, quando o cloro aumenta a permeabilidade do cloro, o cloro é uma molécula negativa, ia abrir os canais de cloro, ele ia entrar para dentro da célula e ele ia ficar mais negativo, então ele inibia o neurônio. Ele não ia deixar o neurônio ele fazer a função dele, tá bom? Então podem acontecer essas duas variantes. Pode ser que quando os neurotransmissores sejam liberados e liguem nos transmissores, nos receptores deles, eles podem ter um sinal de aumentar a permeabilidade ou por sódio ou por cálcio, que seria um potencial excidatório, ou ele pode aumentar a permeabilidade por cloro, por exemplo, que seria um potencial inibitório. Tá bom? É, ok. Galera, aqui seria um exemplo também de dois tipos de canais que a gente teria. A gente tem canais que eles são ionotrópicos e a gente tem canais que eles são metabotópicos. Os canais ionotrópicos, eles vão receber um ligante, então eles têm um sítio de ativação do ligante, que seria um neurotransmissor, por exemplo. E quando esse ligante ele se liga, ele vai aumentar a permeabilidade do íon. Então ele vai permitir que o íon ele entre ou ele saia. Então aqui, por exemplo, a gente está falando do potássio. E que seria a acetilcolina. Quando a acetilcolina se liga no receptor dela, isso vai permitir com que o potássio que estava de dentro da célula vai sair, permitir com que o sódio e o cálcio que estavam de fora eles vão poder entrar. Então essa seria a função da acetilcolina, por exemplo. Aqui a gente tem a GABA. A GABA que é o gamma-aminobutyric acid, é o principal neurotransmissor inibitório do nosso sistema nervoso. Então, quando ela se liga, geralmente ela aumenta a permeabilidade por cloro. Então, cloro, que é uma molécula negativa, ele vai entrar, vai fazer o lado de dentro ficar mais negativo e vai acabar inibindo o neurônio, ele vai ficar ainda mais longe do limiar dele, tudo bem? Então, esses são canais ionotrópicos, que eles são acionados por ligantes diretamente. Mas a gente também tem canais metabotrópicos, que eles dependem da proteína G. A proteína G, ela é uma proteína dividida em três partes: alfa, beta e gama. E ela é ativada pelo GTP. Ela não usa o ATP como energia, ela usa o GTP, que é a guanina trifosfato, guanosina trifosfato. Então, o que que seria um receptor metabotrópico? Ele teria o sítio de ligação, então aqui a acetilcolina, por exemplo. A acetilcolina, quando ela se liga ao sítio de ativação, a proteína G, ela chega no receptor e a proteína G que vai dar a ordem para o receptor dele se abrir. Mais especificamente,
Quando a acetilcolina chega no sítio de ativação, a parte alfa da proteína G ela vai se desligar, ela vai se ligar a um GTP, e a parte alfa com o GTP vai se ligar num canal de íons e vai permitir a abertura ou fechamento desse canal de íons, tudo bem? Então, canais ionotrópicos, eles se ligam diretamente por meio eles se abrem diretamente por meio da ligação de neurotransmissores, e os canais metabotrópicos dependem da proteína G para que esse processo ele aconteça, tá bom? É, nossa, meu computador ele trava demais quando ele vai passar os slides. Que agonia disso. Mas, galera, existem então os segundos mensageiros. A gente pode ter respostas por segundo mensageiro, que são muito semelhantes àquilo que a gente viu nos canais metabotrópicos. Os canais metabotrópicos seriam, então, associados à proteína G. A gente pode ter também, então, vários mecanismos relacionados com essa proteína G, ou seja, com um segundo mensageiro. Isso significa que o neurônio, que o neurotransmissor, não seria o único mensageiro, mas teria outro mensageiro relacionado ali com aquele estímulo, que seria a nossa proteína G. Então, o que que essa proteína G ela pode fazer? Ela vai fazer exatamente aquilo que eu falei para vocês. Aqui dá para ver de maneira mais fácil. A proteína G ela é dividida em parte alfa, beta e gama. Quando ela vai funcionar, o GTP se liga na parte alfa, desloca a parte alfa, e ela vai se ligar num canal e permitir a abertura ou fechamento desse canal. Quais são as vantagens da gente ter um segundo mensageiro? Por que que a gente não pode ter simplesmente só neurotransmissores, receptores ionotrópicos? Porque os receptores ionotrópicos, eles permitem uma abertura e um fechamento muito rápido. Então, se chegasse um neurotransmissor, ele ia abrir os canais de sódio, por exemplo, ia entrar sódio, mas em pouco tempo já fez o que tinha que fazer, então o neurotransmissor dele vai sair e os canais de sódio eles vão fechar. Então, isso seria para uma coordenação a curto prazo. Um segundo mensageiro vai permitir que a gente tenha uma abertura ou fechamento de canal por um longo prazo. Então, ele está muito associado com mecanismos de longo prazo do nosso corpo. Por exemplo, o aprendizado de uma nova coisa, que está relacionado com o aprendizado de longo prazo. Então, está muito relacionado com os segundos mensageiros aqui. Então, quais são as quatro coisas que a gente pode ter com relação aos segundos mensageiros? No primeiro, a gente pode ter abertura de canais iônicos. A gente pode ter abertura de canais iônicos também com receptores ionotrópicos. O neurotransmissor chega, abre o canal, depois ele vai fazer a função, ele vai sair e o canal ele vai fechar. A proteína G ela permite que esse canal ele fique aberto por um tempo maior. Então, ele está relacionado com um tempo de longa duração da abertura dos canais. Então, se fosse um neurotransmissor, por exemplo, se ligando ao receptor de cálcio, o cálcio ia sair, depois o neurotransmissor ia sair, o canal ia fechar, o cálcio não ia sair mais. Quando esse cálcio não, o potássio. Quando o potássio, se o potássio ele tivesse que sair por um período mais longo de tempo, a gente precisa de uma proteína G. A proteína G vai se ligar a esse canal de potássio e vai permitir que esse canal ele fique aberto e o potássio ele fique saindo. Outro exemplo seria a geração de AMP cíclico ou GMP cíclico. A parte alfa da proteína GTP, da proteína G, ela pode se ligar tanto ao MP cíclico, pode gerar um MP cíclico como um GNP cíclico. Então, o que que isso faria? Isso poderia codificar vários tipos de gene, vários tipos de proteína, poderia ativar vários mecanismos diferentes do nosso neurônio. Então, ele tem várias funções aqui. Não existe uma função específica que a gente fala. O MP cíclico ou o GNP cíclico faz tal coisa no neurônio. Pode desencadear vários estímulos possíveis no nosso neurônio, tudo bem? Então, isso está muito associado com a, novas funções do neurônio ou ativar funções que elas precisam ser ativadas nos novos neurônios. Ativar enzimas intracelulares, que seria muito semelhante ao MP cíclico e GNP cíclico. A proteína, a parte alfa da proteína G ia se ligar no canal e ativar enzimas intracelulares. Essas enzimas elas podem fazer inúmeras funções também relacionadas com nossos neurônios. E por último, a ativação de transições gênicas. A ativação de transições gênicas, elas têm essa mesma função também. Ela tem inúmeras funções dentro dos nossos neurônios. Então, a proteína G, ela poderia ativar a transição gênica e fazer com que o neurônio absorvesse novas funções. Isso está muito relacionado, principalmente, com nossas memórias de longo prazo. Então, quando a gente vai formar uma memória de longo prazo, a gente não pode simplesmente deixar o neurotransmissor ali e pensar que o neurotransmissor vai ficar funcionando e deixando aquela memória de longo prazo funcionar. A gente precisa de um segundo mensageiro, a gente precisa de uma proteína G para se ligar ali, fazer essas transições gênicas para que a informação ela fique armazenada ali de maneira de longo prazo. Então, ativação de transições gênicas. E essas são as quatro principais funções que a gente tem de um segundo mensageiro, de uma proteína G.
abertura de canais iônicos, GMP cíclico, AMP cíclico, que vai ativar várias funções, ativar enzimas intracelulares, que também vai ativar várias funções diferentes, e ativação de transições gênicas, que está muito relacionada com o mecanismo de longo prazo, principalmente potenciação de longo prazo, as nossas memórias de longo prazo, tá bom? E galera, outra coisa que a gente pode ter seria um potencial pós-sináptico excidatório ou um potencial pós-sináptico inibitório. O excidatório é chamado de PEPS e o inibitório é chamado de PIPS. O que que vai acontecer aqui? Vocês lembram que eu falei para vocês que na nossa sinapse química a gente vai liberar neurotransmissores e a gente vai aumentar a permeabilidade por um canal? Ou de sódio de cálcio, que faria ficar mais positivo, ou de cloreto, que ficaria mais negativo, por exemplo. Exatamente isso que a gente fala aqui. Um potencial oxidatório, o neurotransmissor ia ligar a canais catiônicos e ia permitir que os cátions, moléculas carregadas positivamente, iam entrar para dentro da célula. Isso ia fazer com que a célula ficasse cada vez mais positiva e isso pode evoluir para um potencial de ação, se alcançar o limiar. E isso vai causar uma despolarização, então. Então, a entrada de sódio ou a entrada de cálcio, o neurônio ele ficar mais positivo e possivelmente ele funcionar. Agora, o potencial pós-sináptico inibitório ele vai ser o contrário. Quando o neurotransmissor se liga lá, ele vai abrir canais aniônicos, então canais de cloro, geralmente. Isso vai causar uma hiperpolarização, fazer o lado de dentro ficar ainda mais negativo, então ele vai ficar mais longe do limiar, então ele de jeito nenhum vai conseguir gerar um potencial de ação, tudo bem? Então, essas seriam sinapses excitatórias e sinapses inibitórias. Excitatórias, canais catiônicos, ficar mais positivo, chegar mais próximo do limiar, e inibitórios, canais aniônicos, vai em hiperpolarização, vai ficar ainda mais longe do limiar, não vai desencadear um processo de potencial de ação. Galera, outro conceito interessante seria a nossa somação sináptica. Os nossos neurônios, eles não se comunicam com um único outro neurônio. Não é que tem um neurônio pré-sináptico aqui e um neurônio pós-sináptico aqui, e eles comunicam só os dois. Pode ser que tenham vários neurônios se comunicando com um único neurônio. Pode ser que você alcance até tipo 10 mil neurônios conversando com um único neurônio. E eu acho isso muito incrível. Mas o que que seria essa somação sináptica? Pode ser que um único neurônio ele não teria força para gerar um potencial pós-sináptico excitatório. Então, ele precisa de outros neurônios para ajudarem ele. Nesse caso aqui, a gente teria dois neurônios que estão estimulando o neurônio, e a gente teria um outro neurônio que ele estaria inibindo o neurônio. Mas vamos dizer, por exemplo, que esse neurônio, essa PIPS, que é um inibitório, ela estaria a menos 10 milivolts. E esses excitatórios, eles estariam os dois a mais 30. O que que ia acontecer? A gente ia pegar esse que está a menos 10 e juntar com esses dois. Esse está mais 30, esse está mais 30 também. Então, os dois juntos eles formam 60. Menos 10 daria 50. Então, a gente tem um processo positivo maior do que o negativo. Isso vai estimular com que o neurônio ele consiga ter um processo, chegar mais próximo do limiar. Então, ele possivelmente vai desencadear um potencial de ação. Então, essa somação sináptica, ela permite com que a gente chegue mais próximo do limiar, de maneira mais fácil, porque os neurônios eles vão somando uns com os outros, e isso permite que a gente faça o neurônio ele ficar cada vez mais positivo. Mas a recíproca também é verdadeira. Pode ser que a gente tenha uma ativação da inibitória mais forte do que os dois, e isso, consequentemente, ia fazer ficar mais longe do limiar e não ia gerar um potencial de ação. Mas aqui nesse caso, como a gente tem dois PEPs, possivelmente a gente teria uma estimulação excitatória mais forte. Isso faria com que o estímulo chegasse de maneira mais forte aqui no cão anexonal, que seria a zona de gatilho, que pode gerar um processo de potencial de ação. Tudo bem? Outro conceito legal é a modulação sináptica, que seria quando os neurônios, antes de chegar na sinapse, eles iam se ajudando, eles iam se inibindo. Isso aqui seria um exemplo mais claro que a gente tem de uma sinapse axoaxonal, que a gente viu lá no nosso começo do vídeo. Pode ser axodendrítica, que são as maiorias, axossomática, ou ela pode ser axoaxonal. Isso seria uma sinapse axoaxonal. Os neurônios eles iam ou estimular o outro para ele ficar mais forte, ou eles iam inibir o outro para ele ficar mais forte. Aqui, por exemplo, a gente teria ativação do neurônio D, do neurônio C e do neurônio E. De maneira individual, eles não iam conseguir fazer muita coisa. Então, olha só o neurônio C, por exemplo. Ele não ia conseguir chegar no limiar de menos 55 milivolts. O neurônio D também não. O neurônio E também não. Nenhum neurônio ia conseguir de maneira autônoma chegar lá. Mas olha, quando a gente tem a ligação do C com o E, ele faz com que o potencial excitatório do neurônio ele fique muito mais forte. Então, a junção dos dois permite que a gente passe o limiar. E a gente vai conseguir gerar um potencial de ação. E esse de baixo é também verdadeiro.
Então, por exemplo, o F, ele teria uma força, ainda não é forte o suficiente para alcançar o limiar. Mas quando ele se junta com o H que seria um inibitório, ele faria ficar mais fraco ainda. Então, olha o F mais o H aqui, ele está ainda mais fraco. Então, o H iria inibir o F. Mas a gente junta com aquela mesma questão que a gente viu em cima, por exemplo, o G de maneira autônoma não consegue, o F de maneira autônoma não consegue. Mas se a gente juntar o G e o F, a gente conseguiria passar o limiar. Pode ser que o H inibindo ele, se a gente tivesse a junção dos três, ele não ia conseguir. Mas como juntou o F e o G, eles conseguiram. Mas o H, ele está aqui atrapalhando, ele está inibindo o nosso neurônio. Tudo bem? E galera, agora, de teoria, mas é isso. Agora eu coloquei algumas informações a título de curiosidade, mas que eu acho muito interessante a gente dar uma olhada nelas também. A gente falou dos potenciais excitatórios e inibitórios, então eu coloquei aqui os principais neurotransmissores que eles podem ser excitatórios e inibitórios, e quando eles são excitatórios e inibitórios, dependendo do receptor que eles se ligam. Então, por exemplo, a acetilcolina. A acetilcolina tem inúmeras funções do nosso corpo, exemplo da contração muscular. Elas têm receptores nicotínicos, que seriam excitatórios, e receptores muscarínicos, que poderiam ser tanto inibitórios quanto excitatórios. A dopamina tem receptores de D1 até D5. As extremidades D1 e D5 são excitatórios, e quando eles se ligam nos receptores D2, D3 e D4, eles são inibitórios. A serotonina, que está muito relacionada com o sentimento de felicidade, elas têm o receptor 5-HT2, que são excitatórios, e 5-HT1 e 5-HT3 são inibitórios. A noradrenalina, que tem receptores tipo beta, beta 1 e beta 2 são excitatórios, alfa 2 são inibitórios. A GABA, que é o principal neurotransmissor inibitório do nosso sistema nervoso central, a gente tem a GABA alfa e a GABA beta, GABA A e GABA B, que são a GABA A ionotrópico e a GABA B metabotrópico, mas os dois eles são inibitórios, tudo bem? Ionotrópico, que vai só ligar a GABA e estimular a abertura do canal, e o GABA B, que é metabotrópico, que ele teria que ter associado a uma proteína G com ele. O glutamato, que é o principal neurotransmissor excitatório do nosso sistema nervoso central. Ele tem os receptores AMPA e NMDA, que são excitatórios, e o mGlu-RS, que ele pode ser tanto excitatório quanto inibitório, mas ele atua como o principal neurotransmissor excitatório do nosso sistema nervoso central. E o ATP também, que ele também pode ser utilizado como neurotransmissor. No receptor P2X ele é excitatório, no receptor A1 ele é um tipo de neurônio, é um tipo de neurotransmissor inibitório. Tudo bem? E galera, eu acho que é interessante também a gente lembrar que os nossos neurotransmissores, eles vão se ligar lá na nossa sinapse. O que que vai acontecer? Eles vão se ligar nos receptores deles e eles vão executar a função deles. Mas eles não podem ficar ligados aqui, porque senão eles vão ficar executando a função deles infinitamente. Então, tem três possibilidades de que o neurotransmissor ele pode acontecer com ele depois que ele se liga aqui no receptor dele. Ele pode sair por difusão, ou seja, ele ia simplesmente sair daqui, ele ia ficar planando pela membrana. Ele pode ser reabsorvido, ou seja, ele vai pegar esse neurotransmissor e ele vai voltar aqui para o neurônio pré-sináptico, para depois ele ser reutilizado. Então, essa seria a reabsorção. E por último, a gente teria uma degradação enzimática. A degradação enzimática, um exemplo claro que a gente tem dela seria a acetilcolindesterase. A acetilcolindesterase é uma enzima que, quando a acetilcolina termina de fazer a função dela, a acetilcolindesterase vai lá e quebra a acetilcolina. Então, ela vai fazer com que ele não consiga se ligar mais ao receptor dele. Isso é muito importante, principalmente em fármacos. Na acetilcolindesterase, a acetilcolina ela é um neurotransmissor que falta na pessoas que têm o mal de Alzheimer, por exemplo. Então, remédios de Alzheimer, muitas das vezes, elas vão inibir a acetilcolindesterase. Então, a acetilcolindesterase não vai conseguir quebrar a acetilcolina, e, consequentemente, a acetilcolina ela vai ter uma duração mais forte, mais duradoura. Nessa questão de recaptação também, qual que é a importância dela? A recaptação ela vai permitir que os neurotransmissores eles voltem para eles serem reutilizados depois. Tem muitas drogas que inibem essa recaptação. Então, por exemplo, o THC, que ele é um princípio ativo da maconha. O THC, ele ficaria aqui nos canais de reabsorção de dopamina. Então, a dopamina ela é liberada, ela chega aqui nos receptores dela e ela vai gerar a nossa função de prazer. Mas quando ela fosse voltar, o THC ia ter tampando o túbulo de reabsorção de dopamina. Consequentemente, a dopamina ia tentar voltar, ela não ia conseguir, e ele ia permanecer aqui nos nossos receptores. E seria muito viciante, por conta que ia ter liberação de mais dopamina, a dopamina não ia voltar,
e a liberação de mais e gerar esse acúmulo de dopamina. Então, isso que gera o vício por algumas drogas, por exemplo, o THC, que é um princípio ativo da maconha, tá bom? Aqui, eu tinha colocado até a imagem, eu tinha esquecido, do ali do American Medium. Então, aqui seria, por exemplo, o THC, aqui seriam os tubos que vão reabsorver a dopamina. A dopamina ela é liberada, liga no receptor. Quando ela tenta voltar, o THC ele não permite, então ela vai voltar aqui para os nossos neurônios, para os nossos receptores. E aí ser liberado cada vez mais dopamina, e a dopamina da minha você conseguir ser reabsorvida. Tudo bem? Então, pessoal, demais é isso que eu queria falar com vocês com relação aos sinais. Espero de coração ter ajudado. E qualquer coisa, vocês ficam à vontade para mandar mensagem, tudo bem? See you.